Estamos retornando para dar continuidade à nossa entrevista com Lelo Filho. Lelo, tem três pessoas que são fãs de seu trabalho e que querem te fazer perguntas. E começamos com a Ireza Santarte. Muito bem, Lelo, amigo. Vamos lá. Amigo, nós falamos de Euclides Valério e falamos coisas da família, né? Você aí, com muita emoção, fala dos seus 40 anos, a gente sente essa vibração na sua voz. Afinal, 40 anos de carreira, não é? Agora vamos falar de uma figura ímpar e, como você diz, mudou a sua vida, deu uma nova cara à sua carreira. Falar de Fanta Maria. E aí, Lelo? Bom, eu acho que é um personagem que mudou minha vida. Ela se chama Fanta Maria. Para quem está ouvindo aqui, talvez já assistiu ou já viu na televisão. Ou a gente, né, é um personagem que foi muito ao programa da Hebe, ao programa do Jô, algumas vezes ao programa do Serginho Groisman. Então, Fanta Maria é um personagem que foi criado no espetáculo A Bofetada, com textos de Mauro Razzi, Miguel Magno e Ricardo de Almeida, com direção original de Fernando Guerreiro, e estreou em 1988, é a segunda peça da companhia, e eu assumi a direção a partir de 2003. Então a Bofetada trouxe esse personagem para a minha vida, chamado Fanta Maria, que é uma professora que divide a cena com Pandora. São duas professoras que invadem o teatro, transformam a plateia numa sala de aula, e esse personagem ele se tornou um grande sucesso na minha trajetória, um grande sucesso dentro da história da Companhia Baiana de Patifaria, e um personagem que, de certa forma, mudou, altera a minha vida muito positivamente quando eu começo a interpretar e começo a entender a comunicação, o poder de comunicação que esse personagem tinha na época e continua tendo. Fanta Maria continua em cena. Encenamos agora em 2022, voltamos em cartaz na temporada de verão aqui em Salvador com Fanta e Pandora, uma comédia, uma folia de verão, aqui no Teatro Módulo em Salvador. Se você estiver ouvindo aqui e vai visitar Salvador no verão, vem assistir Fanta e Pandora, uma folia de verão no Teatro Módulo, aos sábados às 20 horas, a partir do dia 7 de janeiro de 2023. Então é um personagem realmente que marcou a minha vida, tem rede social, interage com o público, enfim, eu acho que eu só tenho a agradecer os deuses do teatro por esse personagem fazer parte da minha história. Olá, boa noite a todos os ouvintes. Aqui é a poetisa Silvana Flor, de Barueri, São Paulo. E quero deixar uma pergunta aqui para o queridíssimo Lelo Filho. Lelo, você sempre tem uma palavra para quem você encontra no caminho, de um modo assim tão especial. Faz isso em cena e quando das entrevistas. Não esquece de prestigiar as pessoas importantes na sua caminhada. Nos passa a impressão que essa atitude aparece como a gratidão por seu sucesso e também a Deus. Procede esse raciocínio? Bom, sobre essa pergunta sobre a gratidão, né, em relação a tudo isso, todo esse processo que acontece na minha vida, a escolha da profissão, que eu chamo de ofício. Eu acho que, de certa forma, nos últimos tempos, a palavra gratidão ela vem sendo usada até meio que de maneira mecânica por muita gente, e ela perde um pouco o sentido. Então, eu uso sempre a palavra profundo agradecimento a todas as pessoas que me iniciaram no teatro, a minha família, principalmente, por ter me dado o suporte para desenvolver esse ofício. Embora meus pais não fossem tão animados com a ideia de um filho artista, exatamente por conta de todas as dificuldades que essa profissão carrega em si, mas eu acho que, de certa forma, ao longo do tempo, eles foram entendendo a minha paixão pelo meu ofício. Então, sou extremamente agradecido aos meus pais, a todos os profissionais que passaram por mim dentro dos bastidores, que o público não sabe, né? Os autores, os diretores, os produtores, camareiros, equipes de teatro,
equipes técnicas de nossos espetáculos. Então, assim, todas as pessoas que passaram e todas as pessoas com as quais eu tive a oportunidade ou de dirigir em cena ou de estar dividindo a cena com elas. Então, eu sou extremamente agradecido e, obviamente, aos deuses do teatro, porque eu acho que existe realmente uma dimensão, né, superior aí que, de certa forma, quando você tem uma dificuldade, acho que esses deuses todos aí do que o teatro é uma profissão que, inclusive, começou a sua origem, né, tem a ver com religião, então, com aqueles rituais, com os ritos que eram feitos na antiguidade. Então, acho que, de certa forma, eu sou extremamente agradecido, sim. Boa noite, Lelo Filho. Me chamo Bárbara Simone, sou de Salvador, tenho 18 anos. Sou dançarina amadora com o sonho de crescer nesse mundo da dança. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que gosto muito do seu trabalho e do trabalho da Companhia Baiana de Patifaria. E vamos à pergunta. Nos últimos tempos, você tem dedicado um bom tempo às pessoas que te pedem para participar de entrevistas. Isso não se torna cansativo diante da maratona do seu cotidiano? A nona pergunta sobre. Vamos falar sobre essa necessidade do artista se comunicar, né? Eu acho que da mesma forma que é importante eu ter compreendido desde cedo que o trabalho artístico é um trabalho fundamentalmente de comunicação. Sem plateia, o teatro não existe. Então, acho que é um trabalho do artista se comunicando com o público. Eu acho que também existe o outro lado, que é o artista precisar se comunicar com o público através da imprensa, através disso que estamos fazendo aqui. Estou falando através da rádio, para um público que esteja ouvindo, contando um pouco da minha história. Isso pode influenciar a vida de alguém para, talvez, desenvolver a mesma profissão ou ver a profissão do artista de uma outra maneira a partir disso que eu estou falando. Então, acho muito importante, né, ter o tempo, encontrar o tempo de alguma forma para me dedicar a isso, a falar também com o público através da imprensa. Eu acho que é importante, faz parte, e eu acho que o artista, ele precisa ter esse tempo, dedicar esse tempo também para esse tipo de comunicação, é importante. Euclides Valério Filho, por Euclides Valério Filho. Euclides Valério Filho, por Euclides Valério Filho. Filho de Euclides Valério e de Olga Pinto Valério, com 3 irmãs e mais um irmão, né, formando uma família de 5 filhos. Neto de avós maravilhosos, uma família incrível de tias, tios, primos, primas, que eu acho que me construíram como ser humano, como cidadão, me ensinaram a trilhar caminhos, e todas as pessoas, mais uma vez, que me ajudaram e me ajudam e colaboram para que eu seja a pessoa que eu sou. Então, acho que o Euclides Valério Filho é um batalhador, é um ator, é um artista, e que tem o maior respeito pela arte que eu escolhi, o maior respeito pelo público que nos assiste, o maior respeito pelos profissionais que já cruzaram o meu caminho. Então, e um desejo muito grande de ainda fazer muita coisa. Um desejo muito grande e esperar que a volta de um Ministério da Cultura, num novo governo que volta a prestar atenção para a cultura e para a educação, aguardar que a democratização das verbas públicas para esse imenso Brasil, para tantas companhias de teatro, tantos artistas incríveis em tantas áreas, que essa verba pública seja democraticamente distribuída, seja democraticamente, colabore democraticamente com tantos talentos por esse imenso Brasil. E desejar que o futuro seja de muitas realizações. Feliz Ano Novo, Feliz Natal para todos.
O que o Euclides Valério, filho de hoje, com toda essa experiência que você tem, diria para o Euclides Valério, filho de anos atrás, com 18 anos? O que Euclides, hoje com 60 anos, diria ao Euclides de 18, 20 anos, né, quando eu comecei a fazer teatro. Eu diria que, que foque sempre em todos os aspectos positivos, né? É uma profissão extremamente difícil, me foi dito isso lá atrás, então é importante a ideia de que a gente precisa focar nas coisas positivas que a profissão, de certa forma, também te proporciona, porque isso te dá força para enfrentar as dificuldades que a própria profissão já tem. Então, focar no positivo, mas sem esquecer de olhar também a crítica boa, a crítica ruim, né? Tudo isso é uma formação, né, de um artista, faz parte da formação de um artista. Eu acho que junto a isso soma-se todas as trocas que eu fiz, todas as contracenas que eu fiz, todos os trabalhos que eu desenvolvi, seja antes da Companhia Baiana de Patifaria, seja após a Baiana de Patifaria desses 40 anos de teatro. 35 são dedicados à Companhia Baiana de Patifaria, a essas 8 peças que nós produzimos. Mas 5 anos antes da formação da nossa trupe, eu desenvolvi uma carreira que passou por várias coisas, passei por várias situações, vários espetáculos, e eu acho que tudo isso foi aprendizado. Então, acho que soma-se aí o talento de todos esses artistas em cada função que a arte teatral tem, com quem eu consegui dividir o meu ofício, seja no bastidor, seja em cena, sejam os produtores, os figurinistas, os cenógrafos, iluminadores, designers gráficos, pessoal da técnica, de camarim, pessoal equipes de cada teatro que eu passei, ao longo de quase 80 cidades no Brasil, mais uma viagem a Nova York com Noviças Rebeldes. Então, acho que eu diria foque nos elementos positivos que essa profissão de alguma forma proporciona, para que fique mais fácil você enfrentar as dificuldades que ela também carrega. Então é isso, eu diria ao Lelo Filho jovem, eu diria isso. A tal perseverança que a Fernanda Montenegro me disse lá atrás, em 1983, no Rio de Janeiro, quando eu era só um garoto começando a fazer teatro. Estamos chegando, com pesar, aos últimos momentos do nosso bate-papo. Já deixamos nossos agradecimentos em meu nome, em nome da Web Rádio Estela Brasil, a você e a todos que colaboraram para a boa consecução desse programa. Então, disponha da liberdade de fala e nos deixe as mensagens. Para quem sonha seguir a mesma estrada do Lelo Filho, um recado para os fãs de Fanta Maria e quais os planos para 2023. Enfim, o microfone é seu. Bom, fica aqui o meu, mais uma vez, um agradecimento agora, não só a esse espaço, né, as pessoas que estão dedicando o seu tempo de alguma forma para ouvir esse papo aqui, como a você que está proporcionando esse encontro, né, com as pessoas, né, me ouvindo através da Rádio Web Estela Brasil. Então, fica o meu agradecimento, dizer que os projetos da companhia, eles continuam, enfim, projetos não faltam, ideias não faltam, boas ideias não faltam, mas estamos também retomando um país. A área cultural está sendo retomada a partir de 2023 com o retorno de um Ministério da Cultura, um país com as dimensões continentais que o Brasil tem. Termos ficado 4 anos sem Ministério da Cultura e no meio desses 4 anos, 2 deles vivenciando uma pandemia que fechou teatros, né, por tanto tempo. Então, acho que é um momento de renascimento, né, renascimento aí do nosso ofício, da nossa profissão, e agora com o Ministério retornando, e eu espero e torço para que a gente consiga realizar esses projetos, essas ideias, né,
que temos e engavetados, alguns relançamentos de espetáculos do repertório, porque eu acho que são espetáculos que são muito queridos do público e que merecem voltar à cena. Então, começaremos 2023 com Fanta e Pandora, que são os personagens mais emblemáticos, mas junto comigo e Rodrigo Villa, que interpretamos Fanta e Pandora. Temos também os atores Marcos Barreto, Maurício Martins e Alexandre Moreira, que desenvolvem também no espetáculo personagens do espetáculo Carro-Chefe, A Bofetada. Então, extraímos esses espetáculos esses personagens do espetáculo original para transformar num Fanta e Pandora uma folia de verão. Estará em cartaz a partir do dia 7 de janeiro de 2023 aqui no Teatro Módulo em Salvador. Quem estiver visitando a cidade, se não conhece, venha conhecer, se já conhece, venha matar a saudade. E eu espero que no restante de 2023, com a volta do Ministério da Cultura, com mais investimentos em cultura, com mais democratização, inclusive, das verbas públicas para a cultura, para que todos tenham acesso, para que todos consigam desenvolver projetos em todo canto do país. Eu espero que a gente tenha muita coisa boa para mostrar, para desenvolver, para lançar a partir do ano que vem. Quem sabe relançar o nosso livro. O livro é a minha cara, é um livro que conta a nossa trajetória e que já foi lançado em 2 edições e a gente espera que ele passe por uma atualização, contando um pouco da história, né, da última edição para cá, e que a gente consiga relançá-lo em 2023 também. É um pouco da memória, né, do teatro brasileiro que falta tanto para tanta gente, que a gente, através das escritoras Nara Maria Santos e Camila Matos e da editora Pinaúna, na época, a gente conseguiu lançar e contar a nossa história para quem acompanha o trabalho, para quem quer fazer teatro ou para quem já faz teatro. É uma história a ser contada e eu agradeço imensamente o espaço para ter contado aqui um pouco da minha contribuição para a história do teatro na Bahia e no Brasil. Agradeço imensamente aqui a oportunidade, um grande abraço para todos e um feliz ano novo também, que está começando. Vamos encerrar ouvindo uma apresentação de Fanta e Pandora. Gratidão, Lelo Filho. Pra vender um iogurte, que é isso? Uma amiga minha foi humilhada. Uma amiga minha foi humilhada pelo gerente do supermercado na rua dela, minha filha. Ela fez tudo que o comercial mandou. Ela fez a tabela, guardou os rótulos, levou pra ele. E sabe o que ele disse a ela? Prove que a senhora não cagou, tenha paciência. Ela quer ser outro? Como é que você prova uma coisa dessa, Codô? Eu quero saber qual é a mulher que iria comigo agora no supermercado, chamaria o gerente e diria: eu não caguei, me devolva o carro, eu quero ver. Me chame que eu quero ver. Eu só tô avisando uma coisa. Eu só lhe aviso uma única coisa. Eu fico louca, mas eu levo 10 comigo. Eu não vou ficar louca sozinha, não. Eu não vou enlouquecer sozinho, não enlouqueço. Que nada. Eu não vou enlouquecer sozinho. Que nada. Ah, é sério? Que nada. Aqui nada, aqui nada. Eu me descontrolei. O descontrole se apoderou de mim, Ave Maria. Gente, só um minutinho que eu preciso rebobinar. Eu não falei, pô, o rebobino ficou ótimo. Já tô boa, obrigada. Obrigada. Eu gostaria de começar a aula. Eu gostaria de começar a aula, mas antes eu gostaria de agradecer a diretoria do evento por ter permitido que eu, a neuroprototrágica Pandora Luzia, não há necessidade de palma, né? E a filodramática Fanta Maria. Ainda bem que não é Duracell. Eu me descontrolei de novo. Senhora. Ainda recebi Carmen Miranda. Obrigada, pois já tô boa de novo. Obrigada. Como eu estava dizendo, antes da minha amiga receber a entidade aqui, eu estava agradecendo à diretoria do evento por ter permitido que nós duas pudéssemos reunir vocês hoje aqui. Hoje
nós não faremos chamada.